nós vamos, sim, falar um bocadinho daquilo que todos nós sabemos, como dizia o irmão Fernando. Falar sobre humildade. E eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês. A quantas anda a vossa humildade? Por um segundo, a memória de vocês fez um flash. Psss, não é? E às vezes nós não somos tão humildes assim. Mas tem um grande mestre de luz, São Francisco de Assis, que fez uma oração há tantos e tantos anos, escreveu aquilo com uma grande sabedoria e com uma grande humildade. E é exatamente este momento que eu gostaria que vocês refletissem um bocadinho sobre a história de cada um de vocês. Hoje alguém perguntava, você é brasileiro? Eu disse, uma brasileira falsificada porque tem 23 anos que estou em Portugal, e uma portuguesa falsificada porque tem sotaque brasileiro. Ok? Então, quando eu puxar um bocadinho para o sotaque português, vocês traduzem do jeito de vocês. Ok? Vamos ouvir a oração e vamos pensar um bocadinho no coração do que nós fazemos, do que nós sentimos, do que nós desejamos e, principalmente, do que carregamos no nosso coração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O coração está muito mais brando, não está? É fantástico falar de amor. Porque humildade é algo extremamente importante para cada um de nós. Olha, eu vou olhar aqui no telemóvel porque o meu computador é incompatível com o computador do seu Fernando.
Isso é um absurdo, não é? Mas tem essas coisas, as tecnologias. Me tira do sério. Fico nervosa. Então, é assim. Uma das coisas que nós temos que experienciar a nossa humildade. Por exemplo, por que estamos aqui hoje? O que nós viemos buscar? Muitas e muitas vezes, nós temos uma necessidade imensa de buscarmos respostas para as nossas dores e nós acreditamos que, aonde vamos, nós vamos ao centro, eu tenho obrigação, o centro tem obrigação de me responder sobre a minha dor. Será? Este canteiro aqui está limpo? Porque isto é um canteiro. Está limpo? A irmã Leonor vai jogar a semente? O irmão Fernando? Ou qualquer outro irmão que esteja cá para falar convosco? E muitas vezes a semente não brota. Mas não brota por quê? Por falta de humildade no nosso coração. Porque nós achamos que o outro tem que falar para nós aquilo que nós queremos ouvir. E quantas vezes nós deixamos as coisas escaparem de nós simplesmente porque fomos orgulhosos. Simplesmente porque esquecemos que nós somos um ser humano vivendo uma experiência humana na Terra. Como é que um ser humano pode crescer se ele não limpa o seu próprio coração? É muito importante que a gente pare um bocadinho para pensar. E eu tirei uma pequenina frase de um livro que eu li, que ele dizia o seguinte: por mais importante que alguém possa ser, se não for humilde, o seu mundo se perde na arrogância. A humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria. Quantas e quantas pessoas na nossa história de vida são tão sábias? Nós conhecemos pessoas verdadeiramente fantásticas e que são sábias. E, no entanto, elas não têm preparo intelectual nenhum. Mas são pessoas sábias. Por quê? Porque este coração é rico. Este coração tem um terreno bom. Não estou falando de perfeição. Não existe, não há ser humano perfeito. Eu falo sempre que, se você encontrar e conhecer algum ser humano perfeito, fuja. Fuja desta criatura, porque ela é arrogante, ela é prepotente, ela é vaidosa. Ela é tão perfeita que ninguém é igual a ela. Uau! Vamos parar um bocadinho para pensar? Será que é isto que nos enriquece? E nós buscamos tantas respostas para as nossas dores. É importante percebermos isto. Então, a vida é o quê? A vida é essa grande escola a céu aberto. Nós aprendemos e ensinamos todos os dias. E quando nós não aprendemos é porque estamos sendo arrogantes. E quando nós não aprendemos é porque nós não permitimos que alguém possa saber um bocadinho mais do que nós. Olha lá, esta dando uma de importante. Olha lá esse querendo me dar lição de moral. Uau, bah. Quem somos nós, senão seres humanos caminhantes na estrada da vida? O que é a estrada da vida? É esta grande semeadura. O que você semeia, você vai colher. Há determinadas colheitas que nós semeamos agora e no momento seguinte a gente colhe. Há outras sementes que a gente colhe e quando será que eu semeei isto? É muito importante percebermos que a humildade nos conduz
ao caminho da sabedoria. É fundamentalmente importante que nós tenhamos esta clareza de coração. Se eu perguntar aqui para vocês, tem alguém aqui que queira ser infeliz? Levanta a mão. Ninguém quer ser infeliz. Por quê? Porque todos nós desejamos paz, harmonia, alegria, sabedoria. Nós desejamos... O que muitas e muitas vezes as mães falam para mim? Eu só quero que os meus filhos sejam felizes. Eita, meu Deus do céu. Esse só se reduz a uma coisa imensa. Porque esse só é o dia a dia do seu filho. É a semente que ele semeia. É o relacionamento dele. É a partilha. É o respeito. É fundamental que a gente pare para pensar nisso. Nós não estamos aqui porque somos perfeitos. Nós estamos aqui porque o grande Mestre Jesus determinou que nós tivéssemos que estar aqui no dia de hoje, neste momento, para que nós formássemos esta egrégora de energia. Cada um tem um coração batendo no peito. Todos nós aqui temos sonhos. Olha, quando estiver perto de acabar, diga, tá bem? É, porque eu me esqueço de dizer isso e, de repente, eu desembesto, como diz na minha terra, e quando eu me espalho, ninguém me junta. Portanto, não consigo fazer as coisas sérias, mas pronto. Pulem essa parte. Então, irmão Fernando, faz assim, tá bem? Que é a irmã... Aonde? Está só uma hora atrasado? Eita, irmão Fernando, é só uma hora para frente? Então, muito obrigada com a graça de Deus. Portanto, eu me esqueci de pedir a eles que me avisassem, tá bem? Que às vezes eu me empolgo. Então, é assim, a vida vai nos mostrando e a vida vai nos dizendo, preste atenção, olhe para o outro lado, ajude, peça perdão, perdoe, aprenda a ouvir, saiba como falar. Será que gritar é a melhor alternativa? Será que ser grosseiro é o melhor caminho? Chamar os palavrões é a melhor coisa? O que nós escolhemos com isto? Porque tudo isto é semente. Então, é preciso parar para pensar nas nossas atitudes. É preciso parar para pensar de que maneira eu olho para mim como um ser humano que estou fazendo um caminho. Se eu quero ser feliz, como todos nós queremos, o que eu tenho que fazer para que eu possa ter uma vida leve? O que eu posso fazer para que eu trabalhe na minha vida olhando para o meu coração e para o coração do meu irmão? Outro dia alguém falava assim, eu nunca julguei ninguém. E eu, é verdade? E ela, sim. Se a senhora passar na rua e ver uma senhora vestida com um tipo de roupa que a senhora jamais vestiria. Ah, nem pensar. Imagina se eu ia fazer um papel desse. Então, a senhora não está julgando? Ok? E a gente julga inevitavelmente. Não é? Credo. E aquela com os cabelos vermelhos? Tá certo? E a doutora Norma, que tem os cabelos loiros? Deus me livre, né? Outro dia, uma senhora disse para mim, achei que ela foi fantástica. Chegou no salão e disse, eu queria pintar o meu cabelo, mas eu não quero feio como dessa mulher, não. E essa mulher era eu. E eu disse, eita, que coisa boa que alguém acha feio o meu cabelo, não é? Pronto, pelo menos é só o cabelo. O que a gente pode achar de mal nisso? Não é verdade? Cada um dá o que tem. Ninguém pode dar o que não tem. Você pode partir uma laranja e ela é azeda, que a gente diz, credo, impossível
comer essa laranja. Ela nunca vai ser um limão, por mais azeda que ela seja. E assim somos nós. Como é que nós podemos crescer na vida se nós não semeamos boas sementes? Meus irmãos, perdoar é extremamente difícil. Pedir perdão, também igual. É difícil, não é? Há uns anos atrás, uma senhora disse para mim que os 2 filhos estavam brigando, mas era o pequenino que batia no grande. E ela disse, o que é que eu faço? E eu disse, faça o que der na sua cabeça. Então, eles estavam brigando, e a mãe disse, agora vocês vão ficar aqui abraçados os 2, peça perdão. E o grande passou a mão na cabeça do mano pequenino e disse, mano, perdão. E ela disse para o pequenino, peça, perdoe. E ela, perdoe, e ele com a boca fechada. Aí depois ele disse, perdoe. Aí ela disse, muito bem. Mas é para ficar abraçado, só vai soltar quando eu mandar. Ela disse que virou as costas quando olhou o pequenino, estava assim. A gente perdoa, não é? Porque era uma criança. Mas isso é bonito para o adulto? Não. Mas, às vezes, o adulto diz, eu te perdoo. Né? Bate o dedo, balança as pernas. Aí eu pergunto, quem de nós nunca vivenciou situações um bocadinho difíceis? É dificílimo perdoar em determinados momentos. É dificílimo pedir perdão. Por quê? Porque é difícil reconhecer que nós erramos. É difícil olhar para o outro como ele é, porque nós temos a velha mania de projetarmos nas outras pessoas as expectativas que temos. Então, aquela pessoa vai ser 5 estrelas, de 1 a 10, todas as alternativas, do jeito que eu falei. E a pessoa não é. E o que é que faz? Vamos ficar frustrados. Aí eu pergunto aqui, quem foi que nunca teve uma frustração na vida? Eu já tive um monte. Graças a Deus. É por isso que eu estou aqui, né? Não tem ser humano que não tenha tido frustração, que não tenha decepções. Mas qual é a grande riqueza nossa, enquanto filhos de Deus? Enquanto pessoas que precisam compreender que a vida é a escola em que me ensina a ser humilde, e a humildade é o farol que ilumina a minha estrada e que me dá sabedoria de coração. Todos nós necessitamos compreender isto. Todos nós necessitamos olhar para a vida com olhos de ver. Então, é importante perceber isto. Nós, seres humanos, caminhamos na nossa vida nos deixando levar por 2 sentimentos que, às vezes, nós nem temos consciência disso. Muitas e muitas vezes, o sentimento da escassez toma conta de nós e o sentimento da abundância. E o que é o sentimento da escassez? É quando um colega de trabalho ou alguém que a gente não gosta de maneira nenhuma, ou então alguém que a gente nunca viu, nos ensina alguma coisa. Aí a gente está dando uma ali de inteligente, de sabe. Aí a gente começa a desvalorizar o outro. Isso é o sentimento de escassez, que está devidamente alimentado pela nossa inveja, pelo nosso sentimento pobre, que escurece a nossa alma. O sentimento de abundância é, que coisa boa que o irmão Fernando falou, umas coisas lindas, não é? Que ele fala sabiamente, né? Eu adoro ficar ali no miolo, quando ele está falando, eu vou aprendendo tudo. Letrinha por letrinha, e então é fantástico. E quando a irmã Leonor vai fazendo as falinhas dela, eu vou dizendo, ai, Jesus, que Deus abençoe, isso é tão bom. E tantos outros irmãos. E quantos irmãos vêm aqui e que falam coisas maravilhosamente boas, que caem assim no nosso coração, feito uma luva. Pá, essa história veio para mim, não é? Quando é que nós devemos fazer isso? Quando nós precisamos compreender que nós somos seres aprendizes. Todos nós queremos trabalhar, todos nós queremos ganhar dinheiro, todos nós precisamos nos manter. Pois,
Por quê? Porque hoje em dia, é isso. Hoje em dia não, de uns anos para cá, não é? Naquele tempo, lá para trás, antes de Jesus Cristo, no tempo dos profetas, né? O profeta Isaías, que veio 500 anos antes de Jesus, onde se trocava um alimento pelo outro, e as pessoas diziam que Deus te dê prosperidade. Quantas e quantas vezes nós dizemos isso para as pessoas? A gente deseja prosperidade? Outro dia um jovem dizia para mim, é verdade que ele estava falando da ex-namorada, eu quero que ela se exploda. E eu olhei para ele e disse, menino, pelo amor de Deus, não diga uma coisa dessa. Aí eu disse, depois nós vamos conversar sobre o que é explosão. Aí ele começou a chorar. Aí a gente perdoa, não é? É adolescente, só tem 17 anos e... Ai, tem algum adolescente aqui? Não. Todo mundo já dobrou o cabo da Boa Esperança, né? A minha filha está ali, deve estar morrendo de vergonha, mas pronto, tudo bem. Você não dobrou o cabo da Boa Esperança ainda? Ah, pois é. É verdade, você é nova por demais. Mas tenha juízo, tá bem? Escuta o que eu estou falando, olha o dedo. Pronto. Então, o que é importante na nossa vida? É que nesse sentimento de escassez, não nos deixarmos levar pelos sentimentos que escurecem a nossa alma, que faz a nossa vida ficar pesada, sem luz. E quando a nossa vida está pesada e a estrada está escura, o que acontece conosco? Nós vamos tropeçar e vamos andar aos trambolhões. E aí o que a gente vai fazer? Encontrar um culpado para as nossas fraquezas. Encontrar um culpado para os nossos erros. É ou não é? Tenho razão? Balancem a cabeça assim, para eu ficar satisfeita. É, não é? Pronto. Mas é exatamente isso. E o que é que nos faz crescer? Quando a gente se deixa envolver pelo sentimento da abundância. E o que é o sentimento da abundância? Que coisa boa que eu aprendi isto. Que coisa boa que hoje eu não sabia como mexer naquele programa do computador e o meu irmão me ensinou. Que coisa boa que eu não sabia fazer aquela tarefa no meu trabalho e o meu colega me tirou do sufoco, não é? A gente tem um sufoco, não tem, filho? Olha o olho dele. Nem bate. Bata, filho. Por Nossa Senhora, bata o olho. O que é importante na nossa vida? Se deixe levar pela abundância. A abundância é a crença que nós precisamos ter em nós. O sentimento de abundância é aquela bênção que Deus diz, vai, filho, acredita. Acredita no seu coração. Eu não coloquei você no mundo para você ser infeliz. Acredite e olhe para o seu irmão como sendo um irmão que partilha, que dá, que divide. E todos nós aqui sabemos, quando nós partilhamos, nós ganhamos em dobro. É ou não é verdade? Quantas vezes a gente ajuda os irmãos e de repente, de onde a gente menos espera, vem algo tão bom para nós, não é? E às vezes nós estamos tão voltados e imbuídos de um sentimento de negativismo que a gente diz assim, ai, isso é tão bom que eu não mereço. Eita, então não merece? Então nós não merecemos quando Deus nos dá alguma coisa para fortalecer o nosso coração? Então nós, que somos 0,00 alguma coisa, nós não merecemos ter uma cama para dormir? Nós não merecemos ter um prato de sopa? Nós não merecemos comer um pão? Será que não, meus irmãos?
A humildade tem que começar quando nós agradecemos. É preciso saber agradecer. O grande mestre, ele nos colocou na vida com uma missão. Mas para cumprirmos com essa missão como deve ser, nós devemos abrir a porta da humildade. Nós devemos tornar a nossa vida mais leve. E tem uma coisa que é muito importante no sentimento da abundância. É aprendermos a olhar para os nossos irmãos como eles são, não como nós gostaríamos que eles fossem. Porque umas tantas vezes, pela nossa arrogância, fugindo da humildade, nós projetamos nas pessoas aquilo que eu queria que você fizesse. Não é assim. O nosso sentimento, na condição da humildade, e buscando a abundância, e buscando a sabedoria, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos compreender que nós vivemos na vida assim. O nosso caminho é este. Cada um seguindo a sua direção. Cada um no seu tempo. Cada um seguindo o seu espaço e respeitando o limite do outro. E o que é que nós fazemos muitas e muitas vezes? Isso dói pra caramba. E eu, com a minha idade, então, quando começo a fazer isso, dói no dedo, né? Sabe por quê? Porque nós queremos impor ao outro a nossa verdade. Nós não estamos respeitando o limite do outro. E Deus disse, não é assim. Aprenda a perdoar. Isto significa, olhe para o seu irmão de frente. Perdoe, aceite. É difícil? Claro que é. Às vezes a gente tem vontade de xingar e dizer umas coisas assim mais ou menos feias, não é? Aí eu pergunto, o que é que a gente consegue na vida quando a gente xinga alguém? Sabe o que é xingar, não sabe? É que eu tô cá faz 23 anos, mas eu ainda digo umas coisas de lá. Como é que diz aqui? Aqui diz xingar também, não diz? É. Ou então falar mal da vida alheia. Né? Ai, a minha vizinha, viu só? Chegou 3 horas da manhã. Que horror. O que é que você tem a ver com isso? Nada. Ela pode chegar 3 horas da manhã, 4, 5, 6, ou ela pode até nem vir para casa. O que é que você tem a ver com isto? Você gostaria que alguém se metesse na sua vida? Não. E quando nós fazemos isso, nós estamos sendo arrogantes e estamos vivendo exatamente na polaridade oposta da humildade. Vamos buscar dentro de nós uma verdade mais serena. Cada um de vocês aqui tem um coração batendo no peito. Cada um de nós tem um coração batendo no peito. Ninguém nunca vai dizer para mim, eu quero ser infeliz. E olha que eu já sou bastante velha, hein? Eu já vou fazer uns anitos de formada. Não vou dizer quantos anos eu tenho de formada, não, senão vocês fazem as contas. Não estou doida? Ok? Aprende a olhar para o vosso coração e a dizer assim, onde é que eu estou? Quem sou eu? O que é que eu espero de mim? O que é que eu quero de mim? Deus me deu uma possibilidade imensa, que é a vida. Deus me deu um grande tesouro, que é viver. Então, o que eu estou fazendo quando Ele diz, seja humilde, viva, aprenda. É verdade que a condição humana é dificílima. Eu digo sempre aos meus pacientes, o maior desafio de um ser humano é conviver com outro ser humano. Não há desafio maior. Por quê? Porque cada um de nós tem uma história de vida. Cada um de nós tem um conteúdo emocional. Às vezes o conteúdo emocional está mais ou menos orientado. Outras vezes está em turbulência. E quando está em turbulência, a gente atira em todas as direções e mais algumas.
usamos a nossa munição e pedimos emprestado dos outros. Falta 5 minutos. Muito obrigada. Então, o que é importante? É importante compreendermos que nesse caminho, é verdade, que nesse caminho nós buscamos a abundância, mas a nossa alma é uma alma que está no mundo. Chico Xavier escreveu uma coisa maravilhosa. Ele disse que há 2 tipos de sabedoria. A sabedoria inferior e a superior. A sabedoria inferior é dada pelo quanto uma pessoa sabe. A sabedoria superior é dada pelo quanto ela tem consciência de que não sabe. Tenha sabedoria superior. É isso que nos faz crescer. Seja um eterno aprendiz. A sabedoria superior tolera. A sabedoria inferior julga. A sabedoria superior alivia e a inferior culpa. A sabedoria superior, ela perdoa. A sabedoria inferior, ela condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Vire para o seu colega do lado e diga: que bom que você está aqui. Vamos, façam isto. Olhe que coisa maravilhosa. A grande maioria sorriu. É bom sorrir, não é? E sabe de uma coisa? Neste momento, você usou a sua sabedoria. Olhe como Deus é bom, não é? Então, fica muito claro para nós. A humildade ainda é a porta mais bela para a sabedoria. O Mestre Jesus nos ensinou que o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa tomar conhecimento. Ser humilde é todo aquele que olha para o seu próprio coração e diz: eu vou dar o meu melhor. Eu vou reconhecer que eu erro. E no reconhecimento do meu erro, eu vou me fortalecer. Porque viver no amor é ter sabedoria. E ter sabedoria é ser humilde. Que Deus vos abençoe e que a semente da humildade e da sabedoria brote nos vossos corações todos os minutos. Muito obrigada.